Começa agora. Podcast CROSP. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do CROSP, um canal de comunicação do CROSP com os inscritos e a população em geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as humanidades na odontologia, que é um conjunto de estratégias e experiências cognitivas e subjetivas para o aperfeiçoamento da relação paciente-profissional. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou dois integrantes do Grupo de Trabalho de Humanidades da Odontologia, o Dr. Marcelo Marcucci e a doutora Ana Lia Abinder. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia. Olá. Bom dia. Oi, Ailton. Uma saudação a você, uma saudação a todos os colegas que estão ouvindo o nosso podcast, o público em geral. Eu queria, primeiramente, agradecer ao CRO de São Paulo pela oportunidade da gente estar aqui nesse espaço, conversando sobre um assunto que a gente tem dado pouca atenção na odontologia, que é a questão das humanidades. E o que as humanidades podem contribuir para o aperfeiçoamento do profissional e o aperfeiçoamento da sua relação com os nossos pacientes. Bom dia, Ailton, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes do podcast do CROSP. É um prazer estar aqui, eu agradeço demais o convite, né, do CROSP, do professor Marcelo, para poder fazer parte desse grupo de trabalho. Meu nome é Ana Lia, eu sou da Universidade Estadual Paulista, sou professora de patologia, e esse tema, ele me é muito raro, muito especial, e eu estou bastante feliz de poder discutir com vocês e falar um pouquinho mais sobre as humanidades em odontologia. Boa, doutores, obrigado. A gente que agradece mais uma vez a participação de vocês. E já para abrir o nosso bate-papo, doutor, eu queria que você falasse o que é, de fato, a humanidades na odontologia. Bem, Ailton e ouvintes, isso não é uma definição muito fácil da gente circunscrever. Então, vamos começar esse assunto, primeiramente, dizendo o que não é humanidades, tá? Então, que fique bastante claro para todo mundo que está começando a se apresentado nessa área, que está começando a ler, começando a se inteirar do assunto, é que as humanidades não são um conjunto de técnicas ou protocolos que a gente vai aplicar no paciente. A gente não vai aplicar um questionário, fazer uma mensuração, a gente não vai... não é uma estratégia a ser aprendida, não é um sistema a ser aplicado durante o tratamento em si, tá? Então, isso não é especificamente o foco das humanidades. Humanidades, na verdade, ela é um campo de conhecimento mais amplo, tá? Então, ela tem uma série de aspectos que são subjetivos dentro desse contexto. Então, ela incorpora uma parte das ciências humanas, que é o aspecto mais cognitivo. Isso sim, existe um método próprio das ciências humanas, né, que a gente pode utilizar, mas o foco principal das humanidades, Ailton e ouvintes, é a questão das artes e da literatura. E como isto, que é um campo absolutamente fora das ciências cognitivas, né, isso entra mais num contexto estético, num contexto subjetivo, muito mais livre das amarras científicas. Então, como que as artes e a literatura, convergindo, podem contribuir para o aperfeiçoamento do profissional e o aperfeiçoamento dessa relação entre profissional e paciente? Por quê? Por que tudo isso existe, né? Porque isso a humanidades veio, Ailton, como uma resposta, vamos dizer assim, à excessiva tecnicalização da saúde, medicalização da saúde, tá? Então, por exemplo, agora no século XX, teve um avanço muito grande das técnicas, em todas as áreas da saúde, né? Avanço de técnicas, avanço das terapêuticas em si, e o paciente acabou ficando um pouco em segundo plano, todo o contexto integral do paciente ficando em segundo plano. O paciente acabou sendo, vamos dizer assim, o objeto, um produto, né? Um objeto a ser tratado por um determinado profissional, né? Isso já foi bastante discutido nas áreas das ciências humanas, né? Por exemplo, o filósofo Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, uma vez ele comentou o seguinte, né, que o método científico, que é essencial na prática médica, evidentemente, e na odontológica também, a gente não vive sem o método científico, tem sua noção própria de mundo, ele tem seu método próprio, ele tem seu objetivo próprio.
porém, ele se afastou de algumas questões essenciais do homem, do ser humano, que contempla o quê? Toda essa subjetividade, as dimensões sociais, dimensões culturais, espiritualidade, que é um assunto que está sendo bastante desenvolvido, inclusive na odontologia, agora a gente vai comentar mais para frente, né? Então, isso aí, a questão das humanidades, ela veio meio com uma resposta a essa excessiva tecnicalização da saúde, né? Isso os gregos já falavam, para você ter uma ideia. O Platão ele já falava o seguinte, que a medicina, a arte de cuidar, ela tinha dois contextos, né? O contexto do logos, do conhecimento, e do ergon, que é da prática. A prática não no sentido da prática médica, assim, mas da prática do trato com as pessoas, né? Então, esse contexto é muito importante. Então, a ideia é recuperar toda essa problemática, né, de abordagem do paciente na sua integralidade. Então, isso é o objetivo das humanidades médicas, né? Perfeito, doutor. É muito bom, porque daí consegue olhar o paciente de uma outra forma também, não só na técnica, né, como você disse. E aproveitando, doutora Lia, eu queria que você falasse também um pouco sobre o contexto histórico, né, das humanidades na odontologia e como que começou o nascimento do termo e como começou o surgimento. Para a gente poder falar de humanidades em odontologia, que é uma coisa muito nova, eu tenho que resgatar a história, né, esse contexto histórico das humanidades médicas. Que tudo começou, essas discussões começaram mais ou menos na década de 40, 50 nos Estados Unidos, quando houve uma grande reforma da medicina, do ensino da medicina, e surgiu, né, começaram as discussões sobre a medicina integral, justamente em contraposição a um aspecto tecnológico dessa medicina muito voltada para a tecnologia e pouco para o paciente, né? Então, ali começaram as discussões, olha, já em 1940 e 50, né, se falando de uma medicina tecnológica em contraposição àquela medicina que é centrada no paciente, com uma abordagem mais sociocultural. E daí que começam as discussões do indivíduo como um ser biopsicossocial, a necessidade do entendimento e do atendimento do paciente como um todo. E aí, naquela época, eles começaram a pensar a inserção das ciências humanas, né, no currículo médico, em basicamente duas vertentes. A primeira seria a saúde coletiva, que daí coloca sociologia, psicologia, bioética no entendimento da saúde das populações. E isso não é o que a gente está querendo discutir aqui hoje, que são as humanidades médicas, que seriam esse segundo braço de associação das ciências humanas, né, no ensino, para se formar um profissional melhor, para ter uma melhor prática médica, né? E nas humanidades médicas, né, são as ciências humanas, as artes, nessa ideia de melhorar a prática médica, em especial a relação profissional-paciente. Aí, no Brasil, isso vem um pouco mais tarde, já pela década de 1970, e em 1990, no Canadá, surge o conceito de medicina centrada no paciente, e aí uma autora bastante importante, né, nesse contexto das humanidades médicas é Rita Charon, que já começa a falar da medicina, da ideia de medicina narrativa, e em 2001 ela publica um livro que é muito importante. E aí a medicina narrativa, ela está baseada na escuta do paciente, na história do paciente, né? Em entender as narrativas que são a vida das pessoas, né? Aprender a escutar, e a gente aprende a escutar o outro, né? Lendo, aprendendo a se comunicar, e aí a importância da literatura, né? E em 2003, no Brasil, a gente tem o programa Humaniza SUS. Esse é um ponto importante, e a gente tem uma discussão sobre como o Sistema Único de Saúde pode acolher melhor os pacientes, e aí usa a palavra humanização. Então, isso é um ponto importante, porque está relacionado com a relação profissional-paciente, embora não seja exatamente o que a gente discute nas humanidades médicas, que é a associação das ciências humanas e da arte na educação médica. Então, como uma estratégia didática, sabe? Aí, isso já está sendo muito discutido na medicina. Tanto que em 2010 aconteceu o primeiro congresso de humanidades médicas organizado pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina tem um blog chamado Humanos. E ali tem muito material de literatura, de filme, de arte, que pode ser utilizado para essas reflexões da relação, como melhorar a relação profissional-paciente.
E aí também, na medicina, a gente tem vários grupos, né, de humanidades médicas em diversos hospitais, a gente tem grupos de discussão online, tem perfis online, e também na medicina, a inclusão de algumas disciplinas, né, que estão associadas às humanidades médicas, especialmente disciplina de espiritualidade, já é uma realidade em alguns cursos de medicina. Agora, na odontologia, isso começa bem mais tarde, esse movimento, sabe? Se a gente for pensar naquele braço, né, da saúde coletiva, e isso acontece no Brasil mais ou menos na década de 60, e um marco bastante importante é a publicação do livro de odontologia social do professor Mário Chaves, mas odontologia social não é humanidades médicas. As humanidades já odontológicas, né, as iniciativas, elas são mais recentes, principalmente agora nos últimos 20 anos. Agora, se a gente, assim, a gente avalia, exclui os estudos que associam bioética, integridade, que são estudos publicados em grande número, praticamente a gente tem muito pouca coisa de humanidades odontológicas. Em 2015, foi publicado um artigo que faz a associação da nomenclatura, né? Tem medicina narrativa, que foi proposto pela Rita Charon, e aí a odontologia narrativa. Então, começa a surgir na literatura, a odontologia narrativa em 2015. E aí, essas iniciativas são esporádicas. E, geralmente, elas têm surgido, né, essa discussão das humanidades em odontologia, daquelas especialidades que são muito próximas da medicina. Então, a gente vê pessoas que fazem estomatologia, que fazem cirurgia, que fazem patologia, que tem algum até nível de sofrimento na relação profissional-paciente, buscando essas alternativas e essas discussões. E aí, a gente tem algumas, que eu posso citar, algumas iniciativas que eu conheço aqui no estado de São Paulo, que são poucas, mas são grupos que estão crescendo. Então, a gente tem, na Unesp de Araçatuba, um grupo que estuda espiritualidade em odontologia. Na minha unidade, eu sou responsável por um programa de extensão chamado Todas as Ciências São Humanas, porque a gente entende que todas estão para melhorar a vida das pessoas. Tem o podcast do professor Marcelo, que discute as humanidades em odontologia. Na Unicamp, existem discussões, né, e alguns artigos publicados sobre comunicação de notícias difíceis em odontologia. Recentemente, a gente teve uma sessão de humanidades no Congresso de Estomatologia, que é o congresso da nossa área de atuação, que é a SOBEP. E, finalmente, a gente teve essa iniciativa tão importante do CROSP, que é a criação do nosso grupo de trabalho. Perfeito, doutor. E é importante que vocês dois reforçaram a questão da literatura, né? De sempre estar baseado na literatura. E é uma coisa interessante também que eu vou comentar com vocês, é que, apesar de ser uma área biológica, né, que é uma área da saúde, tanto a odontologia quanto a medicina, no caso, ela tem muito a ver com a área humana, né? Porque, afinal de contas, tratam-se humanos, né? Lida ali com o humano, então tem que ter esse trato diferente. E, doutor, a gente aproveitando nesse sentido, eu queria que você falasse sobre as intersecções, né, dos conceitos entre a ciência da saúde, as ciências humanas, que é um pouco do que a gente está falando agora, e como por meio delas, né, são captados os elementos da antropologia, da filosofia, sociologia e da história. Bem, então, como a Ana Lia já comentou, então, lá na metade do século XX, já começaram alguns movimentos de incorporação, de assimilação de aspectos das ciências humanas, propriamente ditas, dentro do contexto de saúde. Foi aí que surgiram, por exemplo, as disciplinas chamadas antropologia médica, sociologia médica, filosofia da saúde. Então, são disciplinas que existem hoje, né, tanto no campo das ciências humanas quanto no campo das ciências da saúde. Alguns cursos oferecem essas disciplinas, né, com o objetivo de integrar todo esse campo de conhecimento. Porque, na verdade, se a gente pensar que o nosso paciente ele tem múltiplas dimensões existenciais, ele não é só um corpo físico que precisa sofrer um tratamento, uma intervenção do dentista ou do médico. Ele traz uma série de circunstâncias de vida, circunstâncias culturais, sociais,
espirituais, de vida, familiares, etc. e tal. Então, tudo isso, muitas vezes, tem que ser levado em consideração e ser dimensionado para que a gente possa oferecer um melhor tratamento dentro de uma expectativa do paciente. Como a Analia comentou, né, dentro da nossa área, que é uma área que cuida, vamos dizer assim, uma aproximação maior com a área médica, então a gente tem um olhar um pouco diferente sobre um sofrimento de um paciente, por exemplo, que tem uma doença grave, que precisa fazer um tratamento oncológico, por exemplo. Ele vai te trazer uma série de coisas que muitas vezes um paciente de odontologia normal, de uma consulta de rotina, não vai te trazer, né? E pacientes de uma odontologia de rotina, ele vai te trazer, em algumas situações, outras angústias, outras expectativas, outras necessidades que esse paciente não vai te trazer, tá? Então, as humanidades, elas podem contribuir para todas as especialidades, né? E agora, voltando a falar das ciências humanas, por exemplo, a filosofia pode ajudar muito nesse contexto, né? No sentido de ela ajuda, por exemplo, a gente interpretar melhor dilemas éticos, né? Porque a ética é uma disciplina da filosofia, então ela pode contribuir bastante com isso, né? Já existe uma disciplina que é dada nos cursos de saúde chamada deontologia, né? Que é uma disciplina mais voltada à moral do tratamento, né? Os aspectos de obrigações, direitos e deveres do profissional no tratamento. Mas, além disso, a gente tem toda uma dimensão ética, né, que está um pouquinho além da dimensão deontológica, né? Então, isso vai interferir e a filosofia vai dar para a gente ferramentas, instrumentos para que a gente possa trabalhar essas questões éticas de uma maneira melhor, essas percepções de uma maneira melhor, né? Agora, eu queria dar uma ênfase no aspecto da literatura propriamente dita. Quando a gente fala literatura, vamos ficar claro o seguinte aqui, não estou falando de literatura científica, tá? Literatura científica, eu estou falando da literatura na acepção da palavra, literatura normal, livros, romances, novelas, contos, né, literatura clássica, né? Isso é muito importante ficar bem claro, né? O que a literatura pode contribuir nesse contexto? A pessoa pode perguntar, poxa, mas o que adianta? Eu vou ler um conto do Machado de Assis, um romance do Tolstói, uma novela. O que isso pode ajudar? Pode ajudar muita coisa, porque a literatura ela tem uma liberdade de abordagem que a ciência não tem. A ciência é presa em alguns critérios próprios, tá? Ela é presa no método, então ela tem que seguir aquele método, e é louvável que seja assim, né? Que a gente só consegue ter resultados dessa maneira, confiáveis dessa maneira. A literatura e a arte, em forma geral, ela dá uma experiência estética, ela foge um pouco desse contexto. Então, ela traz a dimensão humana em toda a sua integralidade. Então, por exemplo, se a gente citar um livro, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, um livro do Tolstói, é um livro sobre uma pessoa que encara a sua finitude, né? Tem uma doença grave, vai morrer, e ele começa a perceber tudo que acontece no entorno dele. Ele é abandonado pelos amigos, então ele começa a passar por um processo, né, de morte muito interessante. Isso realmente pode ajudar a gente dentro de um contexto, por exemplo, de um paciente com uma doença grave, por exemplo, um paciente fora de possibilidade terapêutica. Então, a gente entendendo o que acontece no romance, porque quando a gente está lendo o romance, a gente entra na cabeça do autor, né? Então, a gente está vivendo aquela situação, aquela narrativa. Então, é como se a gente fosse um espectador daquele momento todo. Então, a gente pode transpor toda essa experiência para o nosso contexto profissional, a gente entender, né, fazer paralelos e compreender o que aconteceu, por exemplo, numa ficção científica, numa ficção de romance, e o que pode acontecer na vida real da gente. Então, isso ajuda bastante. Então, existem outras também, uma série de obras literárias que a gente poderia citar, né, mas não dá para a gente se alongar muito, mas a literatura, eu tenho impressão, assim, na minha opinião, que é uma das melhores ferramentas que o profissional pode ter, porque é de acesso fácil, você tem um livro na mão, você tem um Kindle, você lê uma obra, né, e você consegue elaborar isso e transpor diretamente para a sua prática profissional, né? Mas as ciências humanas, de forma geral, e artes e literatura, contribuem bastante nesse processo todo. Perfeito, doutor. E aí, aproveitando um pouco do que você falou, já por esse gancho, doutora Lia, eu quero que você fale também, de fato, né,
Como que a literatura e a arte, ela vai fazer essa diferença no tratamento dos pacientes? Eu entendo, né, a arte como uma das maneiras que a gente tem de explicar o nosso mundo. Então, se você me perguntar o que é ciência, né, uma das definições de ciência é uma maneira de explicar o mundo, como a arte como a religião também né, e se aproximando da arte, a gente pode aumentar, de exercitar a nossa sensibilidade para aquilo que não é expresso direta, verbalmente, né, e isso melhora a nossa capacidade diagnóstica, de observação. E existe uma experiência muito interessante da Universidade de Yale, que eu acho que até foi essa experiência que eu tomei contato com ela, um vídeo no YouTube, e que ela norteou a minha entrada, né, nesse grupo, né? Comecei a pensar mais as humanidades em odontologia. Então, o professor estava preocupado com as habilidades de observação dos alunos. Daí ele resolveu, o professor de medicina, fazer um trabalho em conjunto com o museu da universidade. Então, era um grupo de alunos, visitava o museu, né, acompanhado de uma professora de arte, e aí eles chegavam na frente de um quadro e os alunos de medicina tinham que descrever aquele quadro. Então, o que você está vendo? Aí, em grupo, eles descreviam o quadro. Era um homem deitado, esse homem está deitado por quê? Ele está desmaiado, ele está doente, ele está morto, o que a gente vê ao redor, né? E aí, nesse exercício, muitas vezes eles não viam coisas óbvias, né, que para outros eram óbvias. Então, eles ficavam nessa discussão, parecia muito enriquecedora para a observação de detalhes. E aí, depois dessa experiência, todos eles eram levados para o laboratório, em que eles começavam a ver fotos de pacientes com doença. E aí eles começaram a identificar nuances que antes eles não identificavam. Então, é uma maneira de aguçar os sentidos, de ver por outra perspectiva. E isso é uma habilidade que pode ser treinada. Então, isso é usar a arte como uma estratégia didática para formar melhores profissionais. Além disso, a arte, de uma maneira geral, ela pode ser utilizada como ferramenta de cura. E aí não estou falando das humanidades médicas ou odontológicas, estou falando arte como cura. Então, existe terapia pela pintura, terapia pela dança, para a gente ver como saúde e artes elas podem estar interligadas de diversas maneiras, né? A literatura, em especial, eu acho que ela melhora a nossa capacidade de comunicação, porque a gente tem a capacidade, quando a gente lê, a gente se coloca na cabeça do autor, né, no lugar dos personagens. Então, isso melhora a empatia, a gente se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando. E isso pode ajudar extremamente na capacidade de ouvir, de ter uma escuta ativa, né, uma escuta compassiva durante o exame clínico. Por exemplo, o livro que o professor Marcelo citou, que é A Morte de Ivan Illich, a gente começa a participar do processo dessa doença grave, né? E aí a gente se aproxima mais do paciente. E aí um problema que a gente está tendo na medicina, na odontologia, em todas as ciências, é falta de tempo, fazer as coisas muito rápido, sem se preocupar com o outro, né? Então, são maneiras que a gente tem de sensibilizar os profissionais para que a gente tenha um atendimento mais humanizado, uma melhor relação profissional. E aí, com relação à literatura, eu posso falar de uma experiência que a gente tem implantado no nosso curso, que é o clube de leitura. Então, o Clube do Livro, a gente tem uma série de livros, e vão desde os clássicos até livros atuais, livros de poesia, e livros que, por exemplo, existem alguns livros que abordam doença, doentes, são escritos por médicos, mas existem livros que não falam de nada disso. E é interessante que nas nossas discussões mensais, de assuntos diversos, de livros diversos, a gente sempre consegue fazer um gancho de como melhorar o processo de ensino, aprendizagem, relação professor-aluno, como também melhorar as relações profissionais. Então, eu até me assusto, né, me espanto, quando eu vejo que um livro de poesia de amor simples, né, ele pode estimular essas reflexões
de melhoria das relações interpessoais. E aí, quando a gente fala de livros, né, eu acho que um livro que me chama muito a atenção são os livros do professor Drauzio Varela, porque daí ele tem o viés de ser um médico escrevendo, né? E o último livro dele, não sei se é exatamente o último, mas é um bastante recente, que fala que a medicina é o exercício da incerteza. E eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente está num mundo polarizado em que a gente quer certezas, né? E a gente falar para os profissionais, para os alunos, para os pacientes, né, que a gente está trabalhando com incerteza, isso é muito difícil. Então, eu acho que é um livro que eu acho bastante legal. Ele conta as memórias, né, dele, de toda, e ele é um profissional que está muito associado também ao atendimento humanizado. Então, acho que é um livro que vale a leitura. E, por último, eu acho que as artes, a literatura são importantes não só para melhorar a relação que o profissional tem com o paciente, mas a relação que o profissional tem com ele mesmo. Porque existem muitas nuances da nossa profissão que podem trazer sofrimento para o profissional. Então, como que a gente pode não sofrer com a dor do outro? Então, às vezes, as respostas são difíceis de encontrar. E aí a gente vê, assim, por exemplo, uma coisa interessante que me chamou muita atenção. Na pandemia, no nosso sofrimento, muitas vezes a gente se buscou, né, alívio para o sofrimento nas artes. Ou mesmo quando a gente briga com o namorado, a gente escuta uma música e aquilo ajuda a gente a melhorar, né? Então, lidar com as incertezas, né, e os medos dos fracassos, né, e os acertos na profissão, eu acho que a arte e a literatura também podem fortalecer o profissional nesses conflitos internos. Perfeito, boa, doutor, vocês mencionarem, né, assim como o doutor Marcucci disse, né, sobre a questão da literatura, sobre a questão dela trazer, né, essa ajuda, a pintura, a arte também, ela já contou a história durante um bom tempo, ainda conta, né, por outros quadros ou outras exposições que se a gente tiver a oportunidade de ir, então é bem interessante trazer essa informação também. Eu chequei aqui, doutora, realmente esse livro do Dr. Drauzio é o último, para deixar. E aí, agora aproveitando, eu quero que vocês falem sobre a criação, né, do grupo de trabalho e o que isso tem trazido de resultado para a classe odontológica. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria complementar um pouquinho o que a Ana Lia falou sobre um ponto muito importante que ela tocou, a questão da incerteza, né? Porque a questão porque a medicina, a odontologia, ela trabalha com probabilidade. A ciência trabalha com probabilidades, não trabalha com certezas. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, o que a gente tem que fazer? Oferecer o melhor possível dentro das probabilidades para cada paciente. Isso é um ponto. Só que, como efeito colateral da tecnologização da saúde, medicalização, muitas vezes os pacientes têm uma expectativa que o tratamento que você vai oferecer vai resolver o problema dele. Tá? Então, o paciente vai fazer lá tomografia, vai fazer uma série de exames, escaneamento, vai fazer qualquer área da saúde, né? Vai ser submetido a uma série de procedimentos e exames que geram nele uma expectativa de resolutividade total do problema dele. E nem sempre isso acontece. A gente vê muito isso, por exemplo, no percurso do paciente que está em tratamento oncológico. Ele passa por uma bateria de exames, passa por uma série de tratamentos, e muitas vezes o resultado não é resultado dentro daquela expectativa que ele tinha. Tá? Isso acaba, além de frustrar o paciente, acaba frustrando também o profissional. Tá? E aí que entra a situação do burnout. Tá? Então, a literatura ajuda muito nessa questão da gente entender os nossos limites como profissional e como ser humano dentro desse contexto da relação paciente-profissional. Até onde a gente pode ir. A gente não pode tudo. E a gente nunca vai poder tudo. A gente só vai poder oferecer o que a gente tem de melhor para o paciente. Tá? Então, isso ajuda muito. As humanidades, ela tem uma característica de ajudar muito o profissional a lidar com isso, entendeu? A lidar com essa limitação, a lidar com a insuficiência dele em todos os contextos, né? E poder interpretar também essa questão da expectativa e da insuficiência
do resultado do tratamento dele para o paciente. Então, isso tem que ficar bastante... É um ponto super importante isso, né? Que a gente trabalha com incertezas, com probabilidades, a gente tem limites e insuficiências. E essas insuficiências são tanto científicas, né, de tratamento, quanto insuficiências como pessoas, porque, no fim, nós somos o quê? Uma pessoa que está oferecendo um tratamento para outra pessoa. A gente está no mesmo patamar, são dois humanos conversando, tá? E a gente tem insuficiência, a gente tem limitações, a gente tem problemas, a gente tem dramas pessoais, a gente tem uma série de contextos que aí sim a arte e a literatura pode ajudar muito a gente dentro desse manejo. E como a Analia falou, não só livros que envolvam contextos, situações ou perfis médicos, assim, por exemplo, qualquer tipo de literatura vai ajudar a gente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem legal para a gente entender esse contexto. Duas novelas do século XIX, a Frankenstein, de Mary Shelley, e O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu acho que assim, são duas obras que todo profissional da saúde tem que ler. Eu não vou dar spoiler aqui, vamos deixar aí o gostinho, para quem ainda não leu, né, peguem, que são livros muito bons, mostrando toda a nossa limitação, né, e toda a nossa, vamos dizer assim, insuficiência perante toda a questão da tecnologização da saúde e da insuficiência de resultados e de tratamento com relação às expectativas. Bom, agora voltando à sua pergunta, né, a criação do grupo de trabalhos, né, como é que foi esse processo? Bom, dentro de tudo que a Analia comentou, do histórico das humanidades nas áreas de saúde, né? Então a gente começou a perceber que assim, a odontologia não dava muita atenção para isso, né? Ou uma atenção muito difusa, muito pontual, muito esparsa, né? Alguns grupos fazendo alguns trabalhos, como a Analia faz em São José dos Campos, tem grupos de outros estados que fazem alguns trabalhos pontuais, então a gente chegou à conclusão que falou assim, vamos tentar criar um grupo, né, que a gente consiga apresentar esse assunto para o profissional dentista, né? Então, a gente apresentou no Conselho Regional um projeto para criar esse grupo de trabalho, que foi muito bem acolhido, e aqui já vai novamente o meu agradecimento à gestão do Conselho que recebeu essa proposta e acatou, e a gente agregou alguns profissionais, né, que eu sabidamente que se interessavam e que gostam desse assunto. A Analia é uma delas. A gente tem no nosso grupo de trabalho também a professora Maria Elvira Pizzigatti, e recentemente nós temos o Dr. Alex Raboni também, que foi incorporado agora nessa última gestão. Então, esse processo acabou criando, né, o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho está trabalhando nesse sentido, da gente fazer uma comunicação mais direta com o profissional de saúde. Obviamente, nas humanidades, a gente tem algumas estratégias. Os laboratórios de leitura, né, como já foi comentado aqui, é uma excelente estratégia, né, de despertamento de subjetividade, despertamento de afetos, né, e transportar isso para nossa vida profissional, dia a dia profissional. Mas para conversar com 400 mil e pouco é no Brasil, né? Para a gente conversar com mais ou menos com 100 mil profissionais inscritos, a gente acha que o Conselho é um canal interessante para isso, né? A gente teve essa vamos dizer assim, insight aí de usar o Conselho, né? Utilizar a estrutura do Conselho para que a gente consiga conversar com os profissionais. E de que maneira a gente vai conversar? Uma maneira mais informativa de apresentar esse assunto, né? Despertar, sensibilizar o dentista para que ele possa dar uma atenção com relação a essa questão da humanidade e possa saber como que isso pode ajudá-lo no seu dia a dia, seja ele um dentista que trabalha no seu consultório privado, no serviço público, numa unidade hospitalar, ou mesmo um professor universitário, ou seja, nos diferentes terrenos, diferentes palcos de atuação, as humanidades podem colaborar bastante desse contexto, né? Então, a criação do grupo no Conselho Regional, eu acho que foi, vamos dizer assim, com esse objetivo, né, da gente conseguir capilarizar essa informação para todos, né? E a notícia boa é que o CRO de São Paulo foi o primeiro a criar um grupo de trabalho nesse contexto aí de humanidades.
Eu acho que, concordo com tudo, eu acho que a palavra sensibilizar ela me chama bastante atenção, né? Essa ideia da gente sensibilizar os nossos colegas para esse assunto que a gente acha tão importante, para que a gente consiga incluí-lo também, né, nos cursos, né, no currículo, de alguma maneira que a gente tenha esse assunto permaneça em discussão. E aí eu queria complementar uma coisa que eu acho interessante, né? Que eu falei do livro da incerteza, o professor Marcelo complementou, né? Que a nossa ciência é incerta, a verdade é temporária, né? E aí quando eu estava falando nisso, eu me lembrei de uma coisa que me chama atenção, que é o fato que a minha percepção é que com a tecnologia, né, permeando a medicina e a odontologia, a ideia é de que a gente não é mais finito. Então, nunca a pessoa fala assim, sempre que morre é porque alguma coisa foi feita errada. Então, essa ideia de que a culpa do médico, do dentista, até assim, mas a pessoa morre. Entendeu? Não é porque fez um tratamento errado, né? Muitos tratamentos errados levam à morte, mas a gente é finito. Da mesma maneira que a gente é passível de erro. Mas essa ideia da finitude, ela acabou sendo apagada em frente à tecnologia, e ela traz muito sofrimento. Então, trabalhar a finitude de uma maneira mais menos dolorida, né? E aí, por exemplo, isso na medicina, agora tem um grupo bastante forte, por exemplo, de cuidados paliativos, porque a ideia era assim, se a pessoa ela tem que fazer tratamento contra uma doença grave até o fim. Então, a discussão, será que a gente continua o tratamento ou para o tratamento, né? Incluir conversas sobre finitude é uma coisa que tem mexido muito a medicina, e a gente traz essas discussões para a odontologia, porque a gente também trabalha com doenças que são bastante graves. Perfeito, doutores. Esse assunto, ele tem bastante assunto para outros podcasts também. Eu quero aproveitar já dizer para vocês que a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu vou deixar vocês à vontade para vocês se despedirem do nosso público, né? E agradecer mais uma vez a participação de vocês. E aí já quero deixar para que vocês deem suas considerações finais. Doutor Marcelo. Bom, Ailton e ouvintes, Analia, muito obrigado aí pela participação, pela oportunidade de estar participando aí com vocês desse bate-papo. Acho que foi bastante interessante. A gente conseguiu trazer uma informação preliminar aí para os colegas que estão ouvindo, e a ideia é despertar realmente um ensejo, né, de que esses colegas pesquisem, leiam, se interem mais sobre o assunto, para que a gente possa melhorar sempre as nossas relações com os nossos pacientes, melhorar a gente criar mais ferramentas, né, que essas ferramentas possam fazer com que os nossos processos sejam aprimorados da melhor maneira possível. E aproveitando, queria convidar todos os colegas dentistas do conselho, inscritos no conselho, que acompanhem nossas atividades, né? Nós temos já uma matéria publicada na revista do CROSP de novembro do ano passado, 2023, né, trazendo alguma informação preliminar. Novos materiais aí estão sendo preparados para ser divulgados aí nas mídias do Conselho, né? E também nós temos, para quem se interessar mais, um artigo publicado na revista da ABENO, né, da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Esse artigo está publicado no volume 23 do ano 2023, inclusive, do ano passado, onde a gente faz um texto introdutório também sobre as humanidades. Então, a gente, paulatinamente, está trazendo informações, né, gradativamente e tentando, né, introduzir esse assunto dentro de um contexto odontológico, né? Lembrando sempre que as humanidades, elas têm uma peculiaridade, né, de fugir um pouquinho daquela tecnicalidade científica, daquela rigor científico, né? Então, assim, sejamos um pouco livres quando a gente pensar na humanidade, né? Vamos pensar na subjetividade,
vamos pensar na estética, vamos pensar como é que eu posso dizer? Vamos pensar do despertamento de afetos, tá? De forma geral. Então, é isso que a Humanidades quer trazer para a gente, né? E fazer com que a gente melhore como profissional, melhore como ser humano, que está atrás lá do jaleco e da caneta, e que está atrás do alta rotação, né? Que a gente consiga traduzir isso numa melhor relação paciente-profissional, que a gente possa melhorar como pessoa também, como profissional, e que o paciente também possa receber também uma melhor abordagem dentro de um contexto de uma integralidade no cuidado da saúde, né? Então, era isso que eu queria comentar, Ailton, e já aproveito para agradecer mais uma vez, né, o Conselho Regional pela oportunidade da gente ter criado esse grupo de trabalho, e agradeço também esse momento aí de bate-papo que a gente teve hoje. Eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade, agradecer ao CROSP, agradecer ao professor Marcucci, né, que encabeçou, né, esses trabalhos, essa ideia tão importante do grupo de trabalho. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e divulgar para vocês 2 podcasts. Um foi o podcast do professor Marcucci, que é Humanidades Odontológicas, e o podcast Todas as Ciências São Humanas, que é o podcast que nós fizemos, né, dentro do programa Todas as Ciências São Humanas, em que a gente entrevistou vários profissionais de saúde questionando as dificuldades da profissão e várias especialidades odontológicas, cirurgião, estomatologista, patologista, para a gente ver como que eles lidam com as inseguranças e incertezas da profissão. Então, ele está em ambos estão nas plataformas de áudio. E eu gostaria de agradecer, né, a todos pela paciência de nos ouvirem, né, e que nós estamos trabalhando, espero que todos, né, consigamos fazer uma odontologia melhor, com relacionamentos melhores também. Obrigado, doutores. A gente que agradece a participação de vocês, né? E assim, por ter compartilhado um pouquinho da Humanidades na odontologia, trazer esse assunto que é importante também e que está na evolutiva do tratamento dos pacientes. A gente que agradece mais uma vez. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.com.org.br você fica por dentro das notícias do Conselho, assim como pelo @CROSPOficial, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Ficamos por aqui e até mais. Você ouviu Podcast CROSP.